Olá, bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 14 de novembro de 2019. Estamos no ar, a Notícia de Frente. E aqui ao meu lado, Lúcio Sorge e o Antério Paes de Barros. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antério. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Antério. Bom dia, Nayara. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Vamos iniciar a Notícia de Frente desta quinta, falando aí que deputado expõe luta do comandante da PM por novo fardamento para a tropa, falando aí de problemas no Estado. O deputado estadual Lúdio Cabral usou a tribuna da Assembleia Legislativa para reclamar dos investimentos do governo em segurança pública. Segundo o parlamentar, o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Jonildo José de Assis, foi com pires na mão pedir emenda parlamentar de 114 mil de cada deputado para comprar novo fardamento à tropa. Olha só, o petista destacou que o comandante-geral busca 2.700.000 para aquisição de fardamento. Aí ele falou o seguinte: eu fiquei muito triste em vivenciar essa situação. Não faz sentido os parlamentares terem 1% da receita corrente líquida do Estado para emendas parlamentares individuais e a Polícia Militar ter que depender de 1% do 1% da RCL para assegurar seu direito básico de trabalho, disse Lúdio Cabral aí na tribuna da Assembleia Legislativa. E, na verdade, investimento para a segurança é um pedido desde a gestão passada, desde o início do ano, quando, inclusive, o governador tinha citado um possível fechamento de delegacias aqui no estado de Mato Grosso. Não deixa de causar surpresa, não é? Essa iniciativa aí do comandante da PM de pedir recursos, né, das emendas parlamentares para o fardamento da tropa. Significa o quê? Que o Estado, a Secretaria de Segurança, não tem esses recursos, comunicou à PM que não teria condições de alocar os recursos para o fardamento da tropa da polícia aqui de Mato Grosso. Parece que é isso. É isso. Pois é, mas... Porque senão o comandante da PM não iria lá fazer esse apelo aos deputados, né? Pegando um pedacinho da emenda de cada um, né? Chega a ser vergonhoso, né? Não. É vergonhoso. Tanto é que me parece aí que o deputado Lúdio Cabral cita a expressão aí de pires na mão, não é isso? Cita. Né? A matéria está aí na nossa tela, é do Thiago Andrade, do GD. Daqui a pouco ele irá pedir emenda para comida de preso, etc. Tal. No governo Pedro Táxi faltou comida de preso, né? A matéria é do Thiago Andrade, está no portal Gazeta Digital. E daí, se você, o cidadão que lê uma matéria, que ouve, na verdade, esse pronunciamento do deputado, o que vai pensar? Porque, olha, se está faltando dinheiro para o fardamento e para investimentos na segurança pública. Para investimento e para bala. E para arma, para enfrentar a polícia, para enfrentar os bandidos. É porque eles são mais armados que a polícia. Os bandidos são armados e não precisam de fardamento, né? Assim, então, eu acho que tem que resolver isso e, na verdade, a Secretaria de Segurança tem que colocar isso na prioridade dos gastos da Secretaria de Segurança, né? Não é possível que a farda militar não seja prioridade nos gastos com os militares. Os civis não precisam de farda, mas pelo menos deixar realmente esse gasto programado dentro do orçamento, né? Então, é uma situação grave da economia de Mato Grosso, sem sombra de dúvida nenhuma. E aí o deputado Lúdio Cabral aqui, ele anuncia aqui uma intenção que é coerente, não é? Ele coloca o seguinte, de que vamos alterar o orçamento sem mexer nas emendas parlamentares. Ele explica o porquê, não é? Ele diz o seguinte: olha, imagina aí a burocracia para liberar 24 emendas e aí vamos fazer o seguinte, diz o parlamentar, vamos colocar uma emenda dentro do orçamento da segurança pública e retirar isso de onde tiver que tirar. É coerente, né? Porque, olha, e é bem o que ele falou, né? Porque o governo
alegando aí as dificuldades financeiras do Estado que são reais, não tem liberado as emendas da forma como deveria liberar, não é? Porque elas são impositivas. Questione-se as emendas, as pessoas costumam criticar que os deputados não teriam necessidade dessas emendas parlamentares, porque eles não são poder executivo, eles não têm que realizar obra, que isso daí deveria ficar no orçamento do Estado, do Poder Executivo. Mas todo mundo sabe a dificuldade aí que é essa liberação de emendas. Nesse momento agora, é em função das dificuldades financeiras. Mas em outros momentos, onde as dificuldades não são tão grandes, se alguma coisa não está cabendo no orçamento, o primeiro lugar que a tesoura passa é nas emendas parlamentares. E isso só muda quando vai aquele batalhão de deputados lá no Palácio Paiaguás pressionar, não é? E aí, normalmente, aí tem aquela troca, né? Olha, libera emenda que nós aprovamos o projeto. Pois é. Aí começa a velha troca que a gente fala, da velha política, que foi, inclusive, bastante debatida nas eleições do ano passado, né, Lúcio e Antero, onde os parlamentares, principalmente os novos, falavam, ali, os candidatos, olha, chega da velha política, eleja a nova política, e cadê a nova política? Vamos agora dos destaques do Lúcio e do Antero. Antero, vamos conversar com o seu destaque? Olha, foi identificado, né, o site Gazeta Digital divulgou isso ontem, foi identificada a propriedade daquele assassinato de 3 onças pintadas, né? Aquela morte de 3 onças pintadas, que é um crime ambiental que pode ser punido com muito rigor, aliás, deveria ser exemplarmente punido. E a polícia já identificou quem é não, mas a propriedade, a caminhonete e tal, onde estavam as 3 onças pintadas que foram assassinadas, foram mortas, né? Mataram 3 onças pintadas lá no município de Cocalinho, numa fazenda lá no município de Cocalinho, em Mato Grosso. Eu conheço o município é lindíssimo, mas as pessoas não conseguem conviver com os animais. Nós invadimos o espaço deles e depois matamos eles. Quer dizer, é essa a lógica do ser humano. Eu vou dar como destaque isso e tomara que isso tenha consequências para o dono da fazenda. É isso. E o seu destaque, Lúcio? O destaque de hoje é o seguinte, é de que pode ter manifestação lá na Câmara Municipal de Cuiabá, em função de estar previsto aí, ser colocado em votação esse projeto, não é? Um projeto que é um projeto do Poder Legislativo, não é um projeto do Poder Executivo, é um projeto de autoria do Poder Legislativo que na prática é o seguinte, aumenta o salário do prefeito e junto com o salário do prefeito aumentaria também o salário de 300 a 400 servidores da Prefeitura de Cuiabá e servidores do alto escalão. Gente que ganha um salário mas muito bom. Não é isso? Então, meu destaque para dizer o seguinte, que a Câmara Municipal de Cuiabá poderia evitar, não é, se envolver em temas tão polêmicos, né, que acabam provocando ainda mais desgaste do que ela já tem. E aí? Aumenta o salário de 300, 400 servidores e os outros? Ficam olhando? No momento de tanta dificuldade aí, num setor, por exemplo, como o da saúde, onde as pessoas reclamam tanto da falta de um melhor atendimento, vai se aumentar os salários de quem já ganha muito? É o meu destaque de hoje. Certo, então a gente fala mais sobre este assunto. Agora eu quero falar de um projeto polêmico, Cota Zero. O projeto tenta salvar peixes e fomenta a pesca esportiva nos rios de Mato Grosso. O governo propõe proibição
da pesca predatória pelos próximos 5 anos. O setor turístico de Mato Grosso esteve reunido nesta terça-feira para o primeiro workshop sobre o turismo de pesca esportiva no estado. O evento buscou debater o panorama da pesca esportiva no estado e iniciar uma melhor reorganização do setor. E foi discutido aí pelo presidente Tasso Ricardo Lopes, que é o presidente da Federação de Pesca Esportiva e Turismo Sustentável de Mato Grosso, o projeto Cota Zero. Ele falou o seguinte, que concorda com a legislação que está sendo debatida na Assembleia Legislativa e que prevê aí a proibição da pesca por 5 anos. Somos favoráveis, porque é preciso recuperar os rios e o pescado. Se não tiver peixe, não terá mais turista, disse aí o presidente da federação. E aí esse projeto que, segundo o próprio secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, ele deve ir para votação ainda este ano ali na Assembleia Legislativa. Em contrapartida, os parlamentares dizem o seguinte, Antero e Lúcio, se o projeto for assim, do jeito que está, às pressas, não vai ser aprovado, porque é preciso corrigir muitos erros do projeto, segundo aí boa parte dos parlamentares. E tem também uma cobrança que já foi feita, não é? Os deputados criticaram a forma como o projeto chegou, e aí lá na Assembleia, por iniciativa da mesa diretora, me parece que do próprio presidente Eduardo Botelho, foi montada uma comissão de deputados que ficou com a missão de apresentar um projeto alternativo a essa proposta original do governo do estado do Cota Zero. E até aqui, pelo menos publicamente, a gente ainda não teve acesso à informação se foi apresentado ou não esse projeto alternativo, se a coisa continua apenas em cima do palanque. Do jeito que está, nós não votamos. Mas e aí? Tem uma outra versão aí para sugerir, para ser debatida? Essa é a pergunta. Primeiro, eu acho o seguinte, é preciso eliminar essa conversa de que, se for assim de afogadilho, não vota. Bom, foi os parlamentares, a maioria Que estão vem falando falando? isso. O processo está lá há mais de 3 meses. Há quantos meses nós estamos debatendo isso aqui no programa? É que eles falam... Que afogadilho é esse? 3 meses. A Assembleia já fez audiência em várias cidades do interior. Já fez audiência em Santo Antônio, já fez audiência em Barão do Belgaço, já fez audiência no interior do estado, já fez audiência em Rondonópolis, já fez audiência em muitas cidades que estão à beira-rio. Foram feitas várias em Cáceres, foram feitas várias e várias audiências públicas. Tem mais de 3 meses o projeto dormitando lá. E esse projeto está de afogadeiro, essa leitura aí eu posso entendê-la correta 3 meses atrás. Há 3 meses atrás, a Assembleia não tinha condições de votar o projeto. Tudo bem. Era uma surpresa para os deputados. Mas 3 meses depois, qual a surpresa que tem aí? Já deu para os deputados apresentarem o projeto alternativo, foi criada uma comissão, viajaram para Dedéu, viajaram bastante, com diárias pagas pela Assembleia Legislativa. Vai falar que isso é surpresa? Surpresa é o projeto chegar e ser votado na semana seguinte. Agora, o projeto que está há 3 meses no Poder Legislativo, depois de várias audiências públicas, o fator surpresa não pode ser alegado. Os deputados ouviram todas as autoridades que eles quiseram ouvir. Sua autoridade, o pescador, a Nilma, que é uma das representantes dos pescadores, todos foram ouvidos pela Comissão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Cada deputado já teve a oportunidade de formar a sua convicção. O que eles falam é das alterações que foi discutido em todas essas audiências, esses debates. Os deputados se referem aí, é preciso fazer alteração e ter também os estudos. Sim, mas esse é o papel deles. Não, é o que eles falam. É ótimo, é o papel deles. Não, que você falava o seguinte, que não veio às pressas. Realmente o projeto já está há um tempo ali. Então, tem 4 meses o projeto lá. Por que eles não votam isso? E a tem que votar até o final do ano, está maduríssimo, está caindo de maduro, está podre. E o seguinte, o que a gente coloca aí também é o seguinte,
qual é a solução, qual é a alternativa, qual é o caminho para o ponto mais nevrálgico desse projeto Cota Zero. O ponto mais nevrálgico é o seguinte, o que fazer com os pescadores, não aqueles de fachada, né? Aqueles que não vivem da pesca, né? Com os verdadeiros pescadores, aqueles seguinte, que aquele pescador e a família dele dependem única e exclusivamente dessa atividade que eles têm aí há décadas. Então, esse é o ponto mais delicado do problema. Como é que isso vai ser resolvido? Tem os pescadores e também as pessoas que ficam no entorno desses pescadores, não é? Então, o governo destaca o seguinte, olha, o Cota Zero é para incrementar o turismo. Você dizia agora há pouco aqui que o presidente da Federação de Pesca Esportiva e Turismo Sustentável de Mato Grosso, o Tarso Ricardo Lopes, defendeu o projeto. É lógico que ele vai defender o projeto, né? Do ponto de vista do turismo, né, da pesca esportiva, esse projeto é fantástico para quem atua nesse ramo de atividade. Agora, só precisa o seguinte, só precisa resolver de uma forma coerente essa questão dos pescadores profissionais. O projeto do governo contempla isso. O projeto do governo contempla, não é que contempla adequadamente isso. O projeto do governo trata do assunto. Cabe ao deputado melhorar o projeto do governo. Para que serve, deputado? Para melhorar o projeto que o governo manda lá. O que eu quis dizer é que eles estão querendo que o governo melhore esse projeto para poder passar. Não, mas isso é um absurdo. Eles estão renunciando a uma situação que é deles. A um papel que é deles. Tipo assim. Eles podem melhorar não tem isso. estudo técnico, enfim, uma hipótese, por exemplo, olha, um salário mínimo para o pescador. Não dá um salário mínimo. Então é o seguinte. O governo mandou um salário mínimo por 2 anos. Por 2 anos. Eles querem estabelecer, e aí teria que ter propostas dentro do legislativo. Porque aí eles falam o que vai fazer diferente disso? Já que a moratória é por 5 anos. Eu, por exemplo, acho que é necessário ter esse freio de arrumação aqui. Acho que deveria proibir definitivamente, não apenas por 5 anos. Acho que deveria proibir definitivamente. Eu não vejo ninguém ficar bem de vida com isso. Esses pescadores verdadeiramente profissionais, eles sobrevivem da pesca. O governo tem que garantir esta sobrevivência deles, com dignidade. O governo tem que garantir o seguinte, que o trade turístico, porque não são muitos não, Lúcio. Não são 2.000, 3.000 como tem a carteirinha de pescador profissional. Eles tiram carteira de pescador profissional, sabe para quê? Tem muita gente que mora na cidade, que mora em São Paulo, que tem carteira de pescador profissional. Sabe para que é? Para chegar no Pantanal e poder transportar qualquer quantidade de peixe. Isso é um Sim, absurdo. Inclusive aqui mesmo tem denúncias de absurdo. funcionários públicos, gente que tem Isso é um dinheiro, absurdo. tem condições. Esses têm que ser encaminhados para a Polícia Federal para resolver o problema. Agora, tem que resolver o problema dos pescadores verdadeiros. Esses que são profissionais, verdadeiramente. Mas esses que são profissionais, vamos começar seriamente. Quem é que coloca espinhel no rio? Que atravessa aqueles cabos de aços de uma margem a outra no rio. Mas aí a gente já com fala o da espaço- fiscalização também. Não, tem nada a ver. Fiscalização precisa ser mais dura, né? Não é Antero? fiscalização, não. Você proibiu a pesca, pronto, está fiscalizado. Se você proibir a pesca, está fiscalizado. Você não pode assim, não. Agora o Estado vai ter que montar uma pesca brás para poder fiscalizar. Quantos fiscais precisam para fiscalizar os rios todos? Quantos precisam? E eles montam e desmontam isso numa velocidade incrível. Ele atravessa um cabo de aço de uma margem a outra no rio, quando está subindo o peixe. Não deixa o peixe subir. Não deixa o peixe desovar. Por exemplo, o que não foi feito até agora? O que não foi feito até agora, na minha avaliação, pelo menos eu não tive essa informação. Se tivesse sido feito, me desculpe. O que não foi feito até agora é um cadastramento real e atual de quantos são os pescadores profissionais, aqueles que dependem dessa atividade para a sua sobrevivência
e a da sua família. Por exemplo, tem aqui uma informação aqui que é do secretário da Secretaria Adjunta de Turismo do Governo do Estado, que diz o seguinte, é do Jefferson Moreno. A informação é dele. Segundo a Secretaria, o Estado recebe cerca de 80 mil pessoas por ano com a Carteira Nacional de Pescador e cerca de 10 mil com a Carteira Estadual expedida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a SEMA. E aí? Vamos deixar de lado por enquanto. Mas aí é pescador amador. Não, isso que eu estou falando. Isso seria teoricamente o turista. Quantos são os pescadores profissionais que dependem dessa atividade para sobreviver? Foi feito esse cadastro? Foi feito esse raio-x? Até porque é o seguinte, essa informação, Antero, na minha opinião, é que vai embasar a discussão desse projeto lá na Assembleia. O Estado tem isso. O Estado tem essa informação. O Estado tem essa informação. Não são muitos os pescadores profissionais de verdade, mas são muitos que têm carteira. O Estado tem essa informação e o que o Estado tem que fazer é o seguinte, é encaminhar para a Polícia Federal essa informação. Isso aí você vai ver neguinho esperar. Agora o que eu não entendo, só não vai esperar quem é verdadeiramente pescador profissional. Agora o que eu não entendo, Antero, é que diante, o seguinte, esse ponto foi o que mais polêmica causou na discussão desse projeto. Por que não foi colocado isso na mesa? Por que isso não foi trazido a público? Não é isso? Porque aí você consegue também reduzir um pouco essa resistência e toda a polêmica em cima disso. Olha, o que nós temos que resolver, o que nós precisamos resolver são os problemas dessas centenas de, sei lá... Eu vou arriscar o seguinte, democraticamente eu vou arriscar o seguinte. É evidente que a Assembleia já discutiu exaustivamente esse assunto. É evidente que a Assembleia já tem as suas convicções. Alguns a favor, outros contra. E, na minha opinião, a Assembleia vai aprovar o projeto. E, na minha opinião, a Assembleia fará bem de aprovar o projeto. Aprovado o projeto, essa verdade vai vir à tona. Porque o Estado não vai querer indenizar quem não é pescador. Que não vive dessa atividade. Então, esse critério aí será rigoroso. Porque as pessoas terão, já têm a carteirinha e vão ter que se habilitar para receber. E na hora que se habilitar para receber inadequadamente, pode ir para a cadeia, né? Os pescadores verdadeiros, não. Esses vão se habilitar e vão receber. Mas não tem só que garantir esses 2 anos para eles. É isso que eu pessoalmente defendo isso, que tinha que garantir os 2 anos para eles, como o governo está mandando no projeto, e além de garantir esses 2 anos dos 5 da pesca predatória, que eu defendo que essa pesca, do fim da pesca predatória, seja eterno, além de garantir os 2 anos, eu defendo que, qual o número desses pescadores? Que eles sejam acolhidos pelo trade turístico. Onde é que tem esses pescadores? Tem aonde vão os turistas. Ninguém é melhor que eles para serem os acompanhantes do turista, para dizer onde que pega peixe, onde que fomentar cada vez mais o turismo, principalmente nas cidades menores, que vão ser muito afetadas. Tem que garantir, Barão, Santo Antônio. Tem que garantir emprego para eles, para a família deles, tem que dar prioridade, qualificar a família deles, para a gente poder atender bem o turista. Olha, é que é difícil fazer isso, né? Mas mereceria uma reportagem na Argentina, para mostrar o que a Argentina vem fazendo, e o tanto de dinheiro que a Argentina vem ganhando e que nós estamos desperdiçando. Com o Rio Paraná. Nós temos aqui muito mais potencial que a Argentina. Mato Grosso e o Pantanal não podem receber 10 mil, 80 mil por ano? É muito pouco. 80 mil pescadores com carteira nacional. É muito pouco. Nós temos primeiro que investir na infraestrutura do turismo. Né? Tem muita coisa que já está... Por isso que eu falo que tem que colocar em prática todos esses projetos, principalmente para Barão e Santo Antônio, essas cidades menores, Poconé, cidades que vão... Não para todos, porque aqui nós temos a bacia amazônica. A gente fala, por exemplo, você falou da Argentina, mas a gente tem que pensar também na cultura, na representatividade da pesca para o cuiabano. Lá era igual aqui, era pesca predatória também. Aonde entrou frigorífico para vender peixe, deu isso.
E olha, a tecnologia evoluiu. Depois que inventaram a ração flutuante, porque antigamente qual que era a crítica que se fazia ao peixe de tanque? Ah, pelo amor de Deus, toda vez que a gente vai nas peixarias em Cuiabá, a gente está comendo peixe de tanque, gente. Eu não estava comendo peixe de rio. A gente está comendo 90% de peixe de tanque. E gostoso. E saborosamente gostoso. E é o mesmo peixe do rio. Por quê? Porque tem a tecnologia da fabricação do alevino, o próprio estado tem uma fábrica espetacular da Impaera aqui em Santo Antônio do Levergé, e tem outros fabricantes privados que fazem esse tipo de exploração e que estão suprindo as pescarias de Mato Grosso e do Brasil. Não é só aqui em Mato Grosso que tem isso, não. No Brasil inteiro tem isso. Porque antigamente você jogava o milho para a comida do peixe. Só que o milho afunda. Aí o milho ia ficar lá no fundo. Aí o peixe, para comer o milho, comia um pouquinho de barro. E aquele gosto do barro vinha para o peixe. Vinha aquele sabor esquisito no peixe. Hoje a ração é flutuante. Você joga a ração fica flutuante, o peixe vem comer aqui em cima, por instinto de sobrevivência. Ele aprendeu a comer aqui em cima e a carne do peixe é boa, tanto é que nós estamos consumindo essa carne. Quer dizer, não tem mais não vai prejudicar ninguém, vai preservar o rio. Agora, o projeto não pode se esgotar aqui, né? Proibir a pescaria e acabou. O projeto tem que enquadrar Águas Cuiabá, ver até quando que termina esse processo da rede de esgoto, tem que ver com Dona Lucimar lá em Várzea Grande, porque é que eles perderam 160, 180 milhões do PAC, porque é que foi suspenso lá o processo de fazer rede de esgoto em Várzea Grande, se isso vai ser feito pelo público, se não, Várzea Grande tem que privatizar isso, para a gente ter esgotamento tratado, tem que plantar sarana na beira do rio Cuiabá e de todos os rios de Mato Grosso, para poder acabar com o assoreamento, tem que regulamentar a questão do uso das dragas, tem que ver cientificamente quando que as dragas vão poder ser usadas. Isso é um projeto completo. Isso que tinha que ser... Para completar isso. Isso que precisaria ser amarrado lá na votação desse projeto. Na própria lei, mas isso já tiveram tempo suficiente para propor. Né? Para propor. Esse é um projeto, é um projetaço de garantia da defesa do meio ambiente e de salvar os rios. Olha aqui, nós estamos viciados em falar Cuiabá, Santo Antônio, Poconé, Barão do Melgaço, etc. e tal. Mas a viscosidade dos rios de Mato Grosso são espetaculares. A pesca no Araguaia é extraordinária. A pesca do filhote, a pesca daquele peixe que é conhecido como do pirarucu, que é conhecido como o bacalhau brasileiro. A pesca aqui em Alta Floresta, aqui tem pousadas extraordinárias em Alta Floresta, onde você pega peixe, ou pegava, peixe é ufa, né? Precisa agora também ser regulamentado. Quer dizer, então, os rios nossos são piscosos. Nós precisamos proteger a nossa fauna e garantir realmente, ao invés de ter 80 mil, nós temos que ter 800 mil, 1 milhão, 3 milhões de turistas por ano. Eu acho que isso é que tem que ser o objetivo de Mato Grosso. Faz tempo que eu venho advogando. O turismo precisa entrar na pauta econômica do estado de Mato Grosso. O turismo é a indústria que pode trazer muito dinheiro para Mato Grosso, muito emprego para Mato Grosso, inclusive garantindo 100% de empregabilidade para esses pescadores. É o que defendo. Agora, os deputados tiveram tempo para formular isso. Certo, vamos então para o nosso primeiro intervalo. Eu ia falar para mais um intervalo, nosso primeiro intervalo já. A Nayara fala muito, viu, Antero? Eu, né? Olha, essa Nayara fala, hein? Passo rápido, é porque a gente ama o que faz, está em boa companhia, então o tempo passa voando. A gente já volta com a notícia de frente. Voltamos com a notícia de frente, Antero. Temos mensagens?
Temos algumas mensagens seguintes. Bom dia, já estamos em campanha para assim que consolidar o partido do presidente, filiar muitos, incluindo eu e toda a minha família. O presidente vai fazer o partido, eu vou cobrar até royalty, né? Tem chance de ganhar um dinheirinho aí. Porque ele vai fazer o partido APB, né? APB. APB. Aliança Para o Brasil, até para o Brasil. Meu Deus do céu, até nisso. Senhor Antério Lúcio, até quando devemos continuar no submundo do terceiro mundo? Jader, de Várzea Grande. No momento eu achei que era o Barbalho, mas vai. Bom dia, Antero. A resposta ele tinha, né? Aí ele está comentando aqui uma lista, a sua lista para o prefeito de Cuiabá é enorme, tem alguns que você citou que não vão sair nem na foto. Vai ter muito candidato, né? Aliás, tem uma proposta interessante que eu li do deputado Miro Teixeira, ex-deputado Miro Teixeira. Ele perdeu a última eleição, foi candidato ao Senado e perdeu a disputa para o Senado lá no Rio de Janeiro. Ele está defendendo o seguinte, Lúcio, que os 3 melhores colocados vão para o segundo turno. Ao invés de ir só 2, para acabar com esse fraflu espetacular, que os 3 melhores colocados vão para o segundo turno, porque aí o que seria teoricamente o terceiro também teria condições de construir não só alianças para o segundo turno. É uma proposta interessante, de ao invés de colocar os 2 melhores colocados no segundo turno, no cargo executivo, de colocar os 3 melhores colocados no segundo turno. Ele acha que com isso vai possibilitar um melhor debate das disputas das prefeituras municipais. E tem só uma mensagem aqui. Bom dia, trio. Zé Carlos do Renascer. Bom dia, Zé Carlos do Renascer. Pronto. Certo, olha, e o governo prevê um rombo de 30 bilhões de reais em 10 anos, caso a reforma da Previdência dos servidores públicos estaduais e municipais não seja feita. O Estado concedeu prazo de 5 dias úteis para os poderes e o funcionalismo analisarem a proposta. A reunião do Conselho Previdenciário aconteceu ontem aqui em Cuiabá. A reunião do Conselho Previdenciário de Mato Grosso foi aqui no Palácio Paiaguás e fechada. Participaram do encontro representantes de todos os poderes públicos estaduais e servidores que compõem o Fórum Sindical. O governo Mauro Mendes quer fazer a adesão automática à reforma da Previdência Federal promulgada na última terça-feira, através da emenda constitucional 103/2019. É justamente que o governador Mauro Mendes e o governo do estado de Mato Grosso, a proposta dele é aderir à proposta do governo federal. Tão simples quanto isso. E, logicamente, nessa proposta, os municípios também provavelmente deverão fazer parte. Uma das novidades já aprovada na reforma da Previdência Federal é a ampliação da contribuição previdenciária para os servidores, de 11% para 14% do salário. No caso de Mato Grosso, até os servidores aposentados e os pensionistas já contribuem com 11% e teriam também esse reajuste de 14% no valor que excede os R$ 5.835 por mês. Não inventamos nada, não criamos nada diferente, ou seja, a idade mínima de 65 anos para homem, 62 para mulher, né? O tempo de contribuição permanece o que foi aprovado na esfera federal e, assim, também a alíquota previdenciária, né? A alíquota previdenciária, a União eleva para 14%. Outra proposta do governo é de criar uma previdência complementar para os servidores que recebem salário acima de R$ 5.835 por mês. Após o encaminhamento e aprovação na Assembleia Legislativa, o Estado, os novos servidores que ingressarem, terão o teto do regime geral, ou seja, os R$ 5.835, como teto também aqui no Estado, para os novos ingressantes. Para os servidores que ingressaram pós-reforma 2003, ou seja, a emenda 41, esses servidores que ingressaram no Estado nesse período, eles terão uma opção
de migrar para a Previdência Complementar, será opcional. A reforma da Previdência Federal já promulgada também exige que cada estado tenha apenas um fundo previdenciário de todos os poderes. Em Mato Grosso, atualmente, cada poder estadual tem uma previdência. A emenda constitucional 103 federal já definiu que só pode haver uma unidade gestora única do fundo no estado de Mato Grosso e dá um prazo de 2 anos para que ela seja implementada. Ou seja, a partir de ontem nós temos 1 ano, 11 meses, 29 dias para que essa adesão seja feita. Então, de uma forma ou de outra, precisará ser realizada essa adesão e aí vamos estudar a melhor maneira possível para mitigar os impactos, né? Mas só haverá uma unidade gestora única no estado de Mato Grosso. Diante dessas novidades e propostas, o Conselho Previdenciário de Mato Grosso concedeu vistas de 5 dias úteis para representantes dos poderes públicos estaduais, especificamente para o Tribunal de Justiça e Ministério Público, porque a reforma da Previdência Federal já promulgada amplia também a contribuição previdenciária dos patrões, no caso do poder público, dos gestores, dos atuais 22% para 28% de cada salário de cada servidor. Encargo patronal do Ministério Público é 11% e dos servidores é 11%. Passaria a ser 22%, que é o dobro. Então tem algumas contas, algumas matemáticas aí que precisam ser feitas, inclusive no orçamento deles. Isso foi bastante questionado, inclusive pelo representante do Tribunal de Justiça, desembargador Orlando Perry, e ainda questionou os membros do Conselho se todos teriam orçamento, teriam recursos para poder assimilar esses custos. Já o Fórum Sindical de Servidores do Poder Executivo de Mato Grosso considera que a reforma da Previdência para o funcionalismo estadual e municipal só deve ocorrer depois de 2 situações. Depois que o governo de Mato Grosso quitar as dívidas em relação à RGE atrasada para os seus servidores do Poder Executivo e depois que for aprovada em Brasília a PEC paralela exclusiva para servidores públicos estaduais e municipais. A PEC paralela tem as premissas dela e elas são adaptáveis. Tem algumas vertentes da PEC 103 que elas são aplicáveis, elas são irrevogáveis, como essa do aumento da alíquota, né? Condicionando, que na verdade está tudo amarrado, condicionando a certidão de regularidade previdenciária. Então amarra os estados nessa questão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A reforma da Previdência é uma coisa e o problema do RGA, do 13º, é outra. O presidente da CPI do MTPrev considera difícil aprovar a reforma da Previdência para os servidores públicos estaduais e municipais ainda este ano. Nós temos um prazo muito exíguo. Eu, particularmente, vou trabalhar para que isso não passe nesse final de ano. Por quê? Vai fazer de forma assodada. Com certeza não terá espaço suficiente para aqueles que verdadeiramente participam dessa Previdência possam contribuir. Já o secretário-chefe da Casa Civil do governo de Mato Grosso considera que a Previdência Pública Estadual deve ser reformada para evitar um rombo nas contas. Em 10 anos, ele pode chegar a 30 bilhões de reais. O que nós temos que entender é que essa reforma da Previdência ela é extremamente importante para a sociedade matogrossense. Nós temos hoje no estado mais de 2.000 servidores aposentados com 45 anos. Nós temos um déficit que vai acontecer na Previdência, se não houver a reforma, de 30 bilhões de reais em 10 anos. Então, se a gente realmente, a sociedade como um todo, não se envolver e participar, vai virar um caos o país. Não é só o estado de Mato Grosso, o país vai virar um caos. Pois é, ele diz, o país vai virar um caos. Então, a gente vê que a importância de se ter aprovado a reforma como um todo, né? Não ter deixado os estados e municípios fora. Nós estamos no dia 14 de novembro. Esse projeto aí guarda um grau de complexidade muito grande, porque envolve e mexe com a vida de milhares de pessoas. É preciso analisar bem. É necessário mesmo que ele seja aprovado ainda esse ano? Não seria mais interessante uma discussão mais aprofundada sobre ele, não com a intenção de postergar, mas com o objetivo claro aí de não cometer injustiças. Agora, um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui
é de que Ministério Público e Tribunal de Justiça pediram lá para segurar, né? Olha, nós temos que estudar isso muito bem. Aí o questionamento que eu coloco é o seguinte: será que é porque uma parte do pagamento da Previdência, o poder lá faz lá uma parte e depois joga a conta para a viúva lá no Poder Executivo? Será que tem a ver com isso, Antero? Olha, eu acho o seguinte: primeiro, isso aí é um desserviço que a Câmara dos Deputados e o Senado faz com o Mato Grosso e o Brasil. Em todos os estados brasileiros deve estar tendo esse tipo de reunião desnecessariamente. Por picuinha política. Por molecagem parlamentar. Picuinha não política, eleitoral. Eleitoral. Quer dizer, é o cara falando assim: olha, se eu votar isso aqui, ou seja, a Previdência é necessária. Se é necessária, vota, cara. Vai ter 30 bilhões de déficit. Mato Grosso está tendo 1 bilhão e 200 milhões de déficit anual. Vai chegar o momento que não vai ter dinheiro para pagar os aposentados. Eu era senador da República quando aumentou de 8% para 11% a contribuição parlamentar. Eu não gostei. Minha mãe se aposentou como economiária da Caixa Econômica Federal. Mas acabamos tendo que votar essa questão da reforma da Previdência, porque ainda assim sabíamos já naquela oportunidade que a reforma era tímida. Então assim, tem que ver a injustiça, e foi injustiça naquela época, porque as pessoas que contribuíram no tempo que a minha mãe contribuíram com a seguinte regra: vocês vão contribuir durante 30 anos e depois, quando se aposentarem, não vão precisar contribuir mais. E aí passou a ser cobrado, naquela época, na época em que eu estive senador, no governo Fernando Henrique, passou a ser cobrada a contribuição também dos aposentados, porque não dava para alimentar e garantir o recebimento da Previdência. Agora está aumentando para 14%. Vai aumentar para minha mãe também. Vai aumentar para todos nós que vamos nos aposentar. Né? Todos nós vamos ter que pagar 14% ou mais. Tem determinadas faixas salariais, a matéria não trata disso, mas a reforma da Previdência tratou disso, que vai pagar 16%, 17%, são os salários maiores. É isso, muito provavelmente, que o Ministério Público quer ver e que o Tribunal de Justiça quer ver. Estaríamos livres desse debate aqui se a Câmara dos Deputados e o Senado tivesse realizado esse debate lá. O Senado até realizou, mas aí, para atender a Câmara dos Deputados, a picuinha dos deputados federais, eles colocaram lá o seguinte: que o Estado vai ter que aderir a essa reforma, com o voto das Assembleias Legislativas, pela maioria de seus membros. Porque o temor dos ilustres deputados federais que foram eleitos para isso é assim: se nós votarmos agora, os deputados estaduais vêm depois nos criticando e ganhando votos em cima disso. Eu não sei onde que está essa mentalidade, porque essa situação, ela fere frontalmente um setor da sociedade hoje, que é importante, que é grande, que é gigantesco, que é o setor de funcionário público. Quantos milhões de pessoas nós temos no Brasil? 230 milhões de habitantes. Nós temos pouco mais de 1 milhão de servidor público. É esse 1 milhão e 230 milhões que é mais prejudicado nessa reforma. O resto já está tudo lá, no regime geral da Previdência Social. Os outros 229 milhões já estão lá no regime. Aqui atinge uma categoria importante, atinge quem? Os 100 e poucos mil servidores públicos de Mato Grosso, num estado que está com mais de 3 milhões e meio de habitantes. Então, esses são os setores que serão mais penalizados pelas benesses do passado. Olha, esse dado aí, ainda bem que o número é pequeno, mas o número de servidores nossos é pequeno também.
né? Ainda bem que o número é pequeno. Nós temos 2.000 servidores aposentados com menos de... Com 45 anos, 45 anos de idade. Pelo relato do Quer secretário dizer, Mauro Carvalho. Está correto isso, né? Dentre os quais a maior autoridade deste município, né, que se aposentou com 22 anos, 23 anos, está aposentado, João Emanuel Pinheiro. Né? Então, assim, nós estamos corrigindo coisas... Para corrigir essas injustiças. Para corrigir e para permitir que eles recebam no futuro. Senão, o que vai acontecer? Nós vamos aposentar e não vamos receber. Não vai ter dinheiro para pagar. Como aconteceu na Grécia, em outros países, etc. É importante corrigir aquilo que foi feito, tempo, né? Aquilo que foi feito errado no passado. Vamos pegar um termo aí já que... estabeleceu um marco daqui para frente. Vamos pegar um termo aí que fica mais fácil de ilustrar, né? Vai corrigir aí o que recebem de aposentadoria os marajás do serviço público, não é isso? Só tomar cuidado para não fazer injustiça com quem se aposentou lá com um salário e meio, 2 salários mínimos. Né? E que demorou. Esse cuidado que é preciso tomar. E esses aí não se aposentaram com 35, 40, 45 anos de idade. É gente bem mais velha. Exatamente. Antero, vamos para o seu destaque? Mas o meu destaque é um destaque ambiental. Eu acho que a gente tem que ter preocupação com a vida animal. Né? A onça pintada é um animal em extinção no estado de Mato Grosso. O site Gazeta Digital divulgou ontem uma notícia ruim e outra notícia boa. Notícia ruim, a morte, né, a matança de 3 onças pintadas no estado de Mato Grosso. As imagens estão aí, veja as imagens lá, as onças na caminhonete, os cachorros, o cidadão exibindo lá com orgulho a caminhonete, etc. e tal, né? Olha lá, mostrando as onças que foram, né, deve ter sido exímio atirador, o cachorro acua, a onça sobe no pau e ele atira e mata a onça. Matou 3 onças pintadas. E mostra isso como um troféu. Bota isso na rede social. Aí o Brasil inteiro ficou sabendo, o mundo inteiro ficou sabendo, olha lá a cara do cidadão, feliz da vida, né? Deve ter recebido ordem do patrão, né, para fazer esse tipo de situação, etc. e tal. Mas a notícia boa, essa é a notícia boa. A Polícia Civil localizou, na última quarta-feira, a propriedade rural no município de Cocalinho. Esse carro estava no município de Cocalinho, 923 quilômetros a leste de Cuiabá, em que foi realizada a matança de 3 onças pintadas. As imagens dos animais mortos foram divulgadas em diferentes redes sociais. A propriedade rural é de difícil acesso e fica aproximadamente 150 quilômetros da região central de Cocalinho. No local, a equipe da Polícia Civil encontrou a caminhonete que aparece no vídeo, confirmando se tratar da propriedade onde ocorreu o crime ambiental. Os policiais foram recebidos por um caseiro que chegou à fazenda há cerca de 4 dias, a pedido do proprietário, que alegou que o imóvel estava vazio. Questionado, o funcionário disse que ficou sabendo do vídeo em que as onças aparecem mortas somente depois que chegou à propriedade. Mas quem que é aquele cidadão ali da alegria toda, né? O delegado Valmon Pereira da Silva explica que o crime ambiental ocorreu há aproximadamente 6 dias, antes do novo caseiro ser chamado para trabalhar na propriedade, ou seja, matar as onças e demitir o caseiro, ou transferir o caseiro de propriedade. Tem que verificar se esse cidadão, se esse proprietário, ele não tem que ir atrás do caseiro, não, tem que ir atrás do dono da fazenda. Os 3 suspeitos envolvidos na morte e na divulgação das imagens dos animais fugiram, porém o dono da fazenda já foi identificado e será ouvido, disse o delegado. É isso que é importante. Tem que pegar o dono da fazenda. A Polícia Civil continua as diligências em busca dos suspeitos da morte dos animais que responderão por crime ambiental contra a fauna, previsto no artigo 29 da Lei 9.605/98. Eu fico torcendo para que eles sejam exemplarmente punidos. Aí as pessoas falam assim, olha, mas onça come gado.
eu não vou criar gado para a onça comer. Primeiro o seguinte, a onça que invadiu o espaço onde já estava o gado, ou foi o homem que invadiu o espaço onde estava a onça e colocou o gado lá? Primeira questão. Segunda questão é o seguinte, nesse tipo de situação, que a onça está vindo na propriedade para comer o gado, avise os órgãos ambientais, faça armadilha, capture a onça, mas não mate. Você tem técnicos hoje no Brasil que podem auxiliar nisso. Se tivesse recorrido aos órgãos ambientais, eles poderiam perfeitamente continuar com a propriedade sendo produtiva e o Brasil também deve estabelecer um seguro pecuário, um seguro agrícola, para que as pessoas possam se ressarcir minimamente. Mas é importante despertar na sociedade como um todo essa consciência de que nós não devemos matar onça. Se acontecer isso, eu sou pequeno pecuarista, eu crio gado. Mas se tiver onça comendo o meu gado, aliás, já teve, eu nunca fui atrás para matar. E acho um absurdo quem vai atrás para matar. Pois é. Né? Então, assim, eu creio que isso aí deve ser visto como crime ambiental e deve ser denunciado. E tomara que o fazendeiro seja punido. Pois é, eu tenho informação aqui, que vem inclusive de Cocalino, do delegado Valmon Pereira da Silva, que determinou a realização de diligências com o fim de apurar a veracidade do vídeo e se o caso realmente aconteceu no município, até porque matar qualquer animal silvestre é crime ambiental com pena de 6 meses a 1 ano de detenção. E se tiver aí o emprego de métodos ou instrumentos capazes aí que mostram a crueldade, a pena pode ser aumentada. E no vídeo, segundo especialistas, se trata de uma mãe e 2 filhotes. Pois é. É uma coisa assim que precisa ser punida. Eu defendo uma punição exemplar, se bem que a penalidade prevista, muito provavelmente... É muito pequena, né, Antero? É pequena e muito provavelmente será considerado crime de menor potencial ofensivo. Olha, nós precisamos respeitar os animais, né? Mas já nós não nos respeitamos bem, quanto mais respeitar os animais. É isso. Vamos para mais um intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Vamos falar da Câmara de Vereadores de Cuiabá. Não saia daí. Voltamos com a notícia de frente desta quinta-feira e olha, o presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, Misael Galvão, participou do Jornal do Meio-Dia de ontem. Ele falou aí sobre o projeto que reajusta o salário do prefeito da capital, Emanuel Pinheiro. Confira na entrevista. Presidente, começando aí por esse projeto aí que aumenta o salário do prefeito e junto com isso aumenta também, irá aumentar depois de aprovado, os salários aí de 300 a 400 servidores que já ganham um bom salário, que já ganham um alto salário. Seria o momento mesmo de discutir isso? Pega bem isso? Bom, primeiro, Lúcio, tem que ser muito claro com a sociedade, né? Existe uma inconstitucionalidade, uma decisão judicial, que esse projeto tem por obrigação nascer no Legislativo, esse projeto de lei tem que ser feito no Legislativo. Hoje, nem o prefeito e nem esses servidores têm legalidade para receber o seu salário. Então tem que ser claro para a sociedade, a Câmara tem que fazer... Não teria essa legalidade, por quê, presidente? Porque a lei que garantia já virou inconstitucionalidade, não tem lei que garante o salário deles. Então precisa... Eles não poderiam receber o salário ou não poderiam aumentar o que eles recebem hoje? Ele não tem parâmetro nenhum de lei para receber o salário. Então tem que ser claro para a sociedade, nós temos que parar a gente não tem que ter coragem de falar a verdade. Precisa desse projeto de lei. E como é que eles receberam esses salários? Na verdade, a lei que tinha
a justiça se tornou ela inconstitucionalidade, constitucional. Então agora, jogando a responsabilidade, que é o dever do legislativo, rejogando a responsabilidade para o legislativo, que o único que pode criar esse projeto de lei é o legislativo. O executivo não tem essa legalidade. Então, existe esse debate, existe esse debate legal, normal, o parlamento é para isso. Mas o presidente tem obrigação de passar a verdade para a sociedade. E eu não entro no campo político, eu entro no campo técnico. Tem que ser feita essa lei para que legalize e dê tranquilidade jurídica tanto para o prefeito quanto para os servidores. Presidente, o senhor fala na sociedade, falou que é obrigação passar a verdade para o povo. Então eu vou dar voz aqui, a gente vai dar voz ao nosso telespectador do Jornal do Meio Dia e deixar que ele pergunte, porque tem muita pergunta aqui para o senhor. Boa tarde, meu nome é Erlon. Gostaria de fazer uma pergunta para o presidente Misael Galvão. Por que a Câmara Municipal, ao invés de fiscalizar as ações do Executivo, trabalhar em defesa dos interesses do prefeito? Como o senhor recebe esse tipo de pergunta e até mesmo crítica? Bom, primeiro, o Erlon, deixar bem claro aqui que nós não estamos em defesa do prefeito, em nenhum momento. Nós temos o nosso papel de fiscalizar, os vereadores fazem o seu papel e nós temos que cumprir o que manda a lei. A questão de regulamentar esse teto é da legalidade do legislativo. Eu não posso me furtar, eu não posso ser omisso. A Câmara não pode ser omisso. Agora, esse projeto de lei tem que ser pela Câmara. E aí nós temos que tomar essa decisão. Até para que a gente também não se responde por essa ilegalidade. Então, a Câmara jamais vai ficar omissa, agora você pode ter certeza. Nós não defendemos o interesse próprio do prefeito, nós defendemos o interesse da legalidade e da sociedade cuiabana. Presidente, o senhor fala aí numa questão de ordem técnica, não é isso? Sim. E em relação aos outros servidores, por que é que eles não podem ser beneficiados com esse mesmo aumento, já que 300 a 400 funcionários, uma pequena parcela que ganha bastante, vai ser beneficiada? Lúcio, a Câmara, ela é a representação de todas as classes. Hoje nós estamos discutindo esta classe. Nós já discutimos os PCCS de todos os servidores, todos os PCCS, independente do pequeno, do grande, do médio. Ali é a casa da discussão. Recentemente nós tivemos discutindo servidores do médio, de todas as categorias. E agora precisa se regulamentar esse teto. E aí nós não podemos ficar omissos. Nós ouvimos o pequeno, nós ouvimos o grande, nós ouvimos o médio, nós ouvimos a todas as categorias de servidores. Os servidores são prova disso. Todos os servidores da prefeitura, municipais, são prova que sempre encontraram na Câmara a guarida. Agora, precisa, com clareza, com transparência, com seriedade, discutir esse projeto de lei que cabe à responsabilidade do Legislativo, que é fazer o teto, que aí esse teto vai, que dá o respaldo a essas categorias que são aí, eu acredito que atendem aí 300 a 400 servidores. O senhor fala em discussão com seriedade. A gente sabe que as sessões são abertas, a população que quiser pode acompanhar de perto ali da Câmara, não é isso? Sim. Agora, como o senhor responde às críticas quando chama a casa ali de leis de Casa dos Horrores por conta dos tumultos que vem acontecendo praticamente em quase todas as sessões, presidente? O que está acontecendo com a Câmara? Bom, primeiro que o parlamento, ela atende todas as classes, classe média, classe alta, classe pequena, todas as raças, todas as crenças. Ali todos os representantes de toda a sociedade. Então, na verdade, é ali que se encontra a guarida. Então, essa discussão são natural e nunca para mim, Nayara, a Câmara foi Casa dos Horrores. Para mim, sempre foi Câmara Municipal de Cuiabá que defende e que cria um projeto de lei para melhorar a nossa cidade. E ouve a sociedade. Então, para mim, nunca houve para mim, nunca houve que a Câmara foi a Casa dos Horrores. Presidente, uma outra questão aí bastante polêmica, tem mais uma pergunta aqui de um telespectador, mas eu quero abordar um outro assunto aqui, que tem a ver com o vereador Abílio Júnior. Ele diz o seguinte, que o sonho de consumo de muitos vereadores que compõem lá a bancada de sustentação
do Palácio Alencastro, o sonho de consumo seria cassar o mandato dele, sugerindo aí o seguinte, sugerindo não, dizendo de forma clara de que ele é vítima de perseguição política. É ou não? Quem tem que responder pelo vereador Abílio é ele mesmo, entendeu? Eu sempre respeitei a característica de todos os vereadores, eu sempre falei que são um composto de 25 vereadores, cada um na sua característica. Eu não posso, não vou entrar nesse mérito, até porque quem responde pelo vereador Abílio é ele, pelas falas dele. Tem mais pergunta aqui, presidente, dos nossos telespectadores. Boa tarde, Nayara. Lúcio, meu nome é Adriano Toga, morador do bairro Canjica. Uma pergunta ao presidente da Câmara. Com o aluguel dos veículos para os vereadores, vai reduzir a verba indenizatória, já que é uma das finalidades dela? É o Adriano. Adriano, primeiro, com muita clareza, eu vou responder essa questão. A gente precisa parar com essa hipocrisia, porque o Tribunal de Contas tem carro, a Assembleia tem carro, Tribunal de Justiça tem carro, Prefeitura tem carro, Governo do Estado tem carro. A Câmara não será diferente. Carro para o Legislativo é ferramenta de trabalho, é para que os gabinetes possam desenvolver o seu trabalho. Quando eu vejo aqui as reclamações das obras que precisam ser fiscalizadas, dos PSF, da educação, então são ferramentas de trabalho que a população irá ver o resultado de melhoria através dessas ferramentas, através desses veículos. Então, com muita clareza, os veículos não é para o ego pessoal de vereador, nem de assessor, mas sim para prestar um trabalho pontual e de qualidade para a sociedade cuiabana. Presidente, por falar em obras e em fiscalização, agora há pouco um telespectador aqui cobrou o seguinte, olha, os vereadores precisam fiscalizar mais. A minha pergunta é o seguinte, tem preocupado ou preocupou a Câmara Municipal de Cuiabá um índice recente aí, não aquele da Secretaria do Tesouro Nacional que rebaixou a nota de Cuiabá, mas o índice lá da Firjan, da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que colocou o seguinte, que a capacidade financeira da Prefeitura em honrar os compromissos estaria comprometida. A Câmara, enquanto instituição, vai fiscalizar isso? Com certeza. Saber o que é que está acontecendo? Com certeza, e eu sou uma pessoa que torço e aposto e apoio que Cuiabá continue crescendo. Aquilo que eu puder apoiar, dar minha parcela de contribuição na fiscalização, na contribuição e no apoio, jamais nós ficaremos omissos. E a Câmara não tem ficado omissa, Lúcio. Vamos então para o seu destaque, Lúcio. Mas tem coisas que a Câmara podia se omitir, não podia? Com certeza. Ficar quieta, em silêncio, né? Bom, eu começo o meu destaque de hoje dizendo que essa sessão de hoje lá na Câmara deve ser outra sessão complicada. Tem mais polêmica por aí. Está prevista, inclusive, uma manifestação aí da população para cobrar os vereadores em relação a esse projeto que é extremamente polêmico. O projeto fala, olha, é para aumentar o salário do prefeito. O Antero já colocou aqui no Notícia de Frente de que Emanuel Pinheiro não deve estar preocupado aí com esse reajuste no salário dele. Mas o fato é que esse projeto, que como o presidente da Câmara, Misael Galvão, colocou, é um projeto do Poder Legislativo, além de reajustar o salário do prefeito, vai aumentar o salário de 300 a 400 funcionários. E servidores que já ganham muito. Não são servidores que ganham um salário pequeno, razoável. Não, são servidores que têm altos salários. E aí o que se coloca, o que se questiona é o seguinte, a Câmara de Cuiabá, que já enfrenta tantos desgastes, tinha necessidade de entrar mais uma vez numa polêmica desse tamanho? Por exemplo, o presidente da Câmara ali até que se esforçou, ele tentou explicar, mas me parece, a minha opinião, é de que ele não consegue convencer da necessidade desse projeto. Até porque, pois não, André? Só queria fazer um parênteses aí.
esse projeto deve ser origem do Executivo. Ele disse o seguinte, que esse projeto é um projeto do Poder Legislativo. Então tudo bem, então não vai valer nada, vai ser anulado pela Justiça, porque vai ter erro de origem. Ele não disse isso? Disse isso que precisava, inclusive, corrigir. Ele disse o seguinte, que não poderia vir do Poder Executivo. Teria que ser do Poder Legislativo. Para fazer essas correções. Para dar aumento para servidor. Para fazer essas correções. Beleza. Né? Então, só retomando aqui, quer dizer, é o momento de fazer isso? Mesmo se houvesse essa necessidade, é o momento de fazer isso? De se votar um projeto lá na Câmara Municipal de Cuiabá para beneficiar uma parcela mínima de servidores do município que ganham os mais altos salários do município, porque o próprio presidente da Câmara admitiu, olha, são categorias que esses servidores beneficiados já recebem bons salários. E aí eu pergunto se é o momento ou não, pelo seguinte, porque e a saúde? A saúde está cheia de problemas. Por enquanto, o que se fala é o seguinte, olha, o Hospital Municipal de Cuiabá, que vai ser inaugurado na próxima segunda-feira, vai funcionar muito bem. Vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer. Mas, em outros setores, a saúde tem funcionado e funcionado muito mal. E aí o que os telespectadores perguntavam ontem lá no Jornal do Meio-Dia é o seguinte, e aí? Os vereadores não vão cumprir a missão deles de fiscalizar, de defender os interesses da sociedade? Na outra ponta, o que é que tem? Quando alguém tenta fazer isso, quando alguém tenta fiscalizar, acontece o que está acontecendo hoje. Por exemplo, o caso aqui do vereador Abílio Júnior. Foi fiscalizar e está enfrentando lá um procedimento por quebra de decoro parlamentar e o mais grave que pode ocorrer com ele seria a cassação do mandato do vereador, que diz o seguinte, olha, eu só fui fiscalizar, eu fui cumprir a minha missão, eu não posso fazer isso, essa não é a obrigação do vereador. E aí, a Câmara é o seguinte, ela devia ser muito mais presente onde o poder público está faltando para atender a sociedade, aquilo que a sociedade precisa. Ela está presente lá nesse indecente transporte coletivo? Na saúde? Ela está presente lá na saúde, está fiscalizando lá o posto de saúde que não tem o médico, que não tem gás, que não tem esparadrapo, que não tem dipirona. Esta é a cobrança que se faz da Câmara Municipal de Cuiabá. E aí o seguinte, aí depois, com essa ausência de fiscalização, eles reclamam das críticas, reclamam do desgaste. Me parece o seguinte, que o presidente Misael Galvão é uma pessoa bem intencionada, mas precisa rever as atitudes que ele tem tomado enquanto dirigente da instituição. Eu já disse outro dia no programa Tribuna da Vila Real, que ele tem assim, o seguinte, ele tem a carreira dele é uma carreira bonita. Ele se elegeu, veio para a vida pública, né, veio participar da política, impulsionado lá pelos comerciantes do shopping popular. E é para essas pessoas que contribuíram com o crescimento dele na política, no setor público, é para elas que ele deve uma satisfação. E hoje também para a sociedade. Mas aumentando os salários de uma pequena parcela que já ganha muito, ele não está cumprindo essa missão. Certo, vamos então, Lúcio Antero, muito obrigada. Bom dia, muito obrigado. Bom dia, obrigada.